Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso assunto de sistemas lineares. Veja que na aula passada eu dei a classificação de sistemas lineares e não dei exercício, apenas para complementar. Aí eu vou aproveitar a parte de classificação de sistemas lineares para que a gente estude, se encaixe agora nesse assunto de regra de Cramer. Como eu falei, a regra de Cramer tem cálculo. Então é isso que nós vamos começar a mostrar para vocês. Então vejam só. A regra de Cramer é um método que nós temos para resolver sistemas lineares. Nós temos aqui na letra A um sistema linear que você poderia resolver normalmente pelo método da substituição, pelo método da comparação ou pelo método da adição. São três métodos que vocês sabem até hoje. O que nós vamos ver é um método diferente para se resolver sistemas lineares, pelo método da regra de Cramer. Se vocês observarem bem, eu coloquei aqui em cima os valores. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte. No sistema, nós temos duas incógnitas. Neste aqui, nós temos duas incógnitas, que é x e y. Duas letras. Então, nós precisamos achar o valor de x e precisamos achar o valor de y. Para isso, o resultado deve ser desta forma aqui, na regra de Cramer. Para calcular x, você vai ter que pegar o valor de dx e dividir por d. Aí você diz o que é dx e o que é d. Quando eu for explicar aqui, você vai perceber o que é isso aí. Para calcular y, dy sobre d. E para calcular z, dz sobre d. Neste exemplo aqui, você não calcula z. Você vai calcular apenas x e y, porque no sistema só tem x e y como letra. Mas como resolver? A regra de Cramer, ela precisa do assunto de determinantes. Então, através do determinante, é que a gente aplica a regra de Cramer. Vamos lá? Perceba. Para calcular D, que é através do determinante, né? Para calcular D, nós vamos pegar os coeficientes que estão no primeiro membro, quer dizer, antes da igualdade, nas duas equações. Se você observar, na primeira equação, o coeficiente de x é 2 e o coeficiente de y é 1. No caso, menos 1. Na segunda equação, o coeficiente de x é 1 e o coeficiente de y é 5. Então, esse d, que é o determinante que a gente vai calcular, no caso, esse d aqui, ó, do denominador, nós só podemos calcular com os coeficientes que estão antes da igualdade. Veja. Eu tenho a primeira coluna, coeficiente 2 e 1. Coloco aqui, ó, 2 e 1. E na outra coluna nós temos o coeficiente menos 1 e 5. Pronto. Então nós temos aí determinante formado para calcular D. Esse determinante não pode ser com esses valores que estão depois da igualdade. Para calcular D, tem que ser com esses valores que estão antes da igualdade. São os coeficientes de x e os coeficientes de y. Daí, a resolução fica assim. Como é um determinante de ordem 2, diagonal principal, você multiplica 2 vezes 5, 10. E aqui vem a diagonal secundária. Lembre, na diagonal secundária você vai trocar o sinal. Quando você multiplicar subindo, o sinal que der aqui na conta você muda. Então, se você olhar na multiplicação aqui, vai dar menos 1. Você chega aqui e coloca
mais 1. Na diagonal principal não, é normal. O sinal que der vai junto. Mas na diagonal secundária, que é subindo, você multiplica os números. E o sinal que ele tiver, você muda na conta. Então aqui vai dar 11. Então D é igual a 11. Agora eu vou calcular esse dx. Ó. Veja. dx. Como é que eu calculo o dx? O dx, a gente vai chegar na coluna que tem x e vamos tirar essa coluna da conta. Quando você tiver dx, a coluna que tem x cai fora, não é trabalhada. Ela é substituída por essa que está depois da igualdade. Então veja, se é dx, tira essa coluna, coloca essa no lugar. 7 menos 2. Estou calculando dx, essa coluna sai, entrou essa no lugar. Aí você vem para cá, essa coluna de y permanece. 1 e 5. Pronto. Então, vai calcular dx, não trabalha a coluna x. Entre essa coluna que está depois da igualdade no lugar dela. E a coluna de y permanece. Mesmo procedimento. Diagonal principal, 7 vezes 5 é 35. Na secundária, você vai fazer o jogo de sinais. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Aqui na conta vem menos. Lembra que muda? 2 vezes 1, 2. Então aqui vai dar 33. Então diagonal principal dá 35. A secundária dá mais 2. Então na conta muda para menos 2. Só muda o sinal na secundária, subindo. Agora vamos calcular dy. dy, o procedimento é o mesmo. Olha, a coluna que tem x permanece. Tudo é com essa que está na igualdade. A coluna que tem x continua. Mas quando você chegar na coluna que tem y, você tira. Como você tirou no x? Essa foi substituída em dx. Em dy, a coluna de y não fica. Entra essa no lugar também. 7 menos 2. Pronto. Então, dy, a coluna de x continua. Mas quando você chegar na y, na coluna de y, ela fica fora. Entra essa no lugar. Então é só lembrar. Se tem dx, a coluna x sai. Se tem dy, a coluna y sai. E essa aqui entra sempre no lugar. Então vamos lá, multiplicando. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí fica normal. Agora a secundária. 1 vezes 7 é 7, então vai ficar menos 7. É isso? Neste caso aqui, como deu menos 7, então dy é igual a menos 11. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Correto? Então, olha, a regra de Kramer, você calcula d, apenas com esses coeficientes, depois calcula dx, quando for dx, essa coluna sai, entra essa no lugar, a y continua. Quando for dy, a coluna x continua e a y sai, entra essa no lugar. E para dar a resposta, x é igual a dx sobre d. Olha aqui, para calcular x, dx sobre d. Então, dx deu 33. E d deu 11. 33 dividido por 11 dá 3. Agora vamos calcular y. Fica dy sobre d. dy está aqui, ó, menos 11. E d é 11. Então, dividido vai dar menos 1. Então, a solução
é primeiro x, 3, depois y1. Pronto. Então a solução é, primeiro é o valor de x, depois é o valor de y. Está resolvido a letra A. Então é para que vocês percebam que não é difícil. Você só vai trabalhar o determinante direitinho, tranquilo, calculou 3 vezes. Primeiro D, depois dx, depois dy. Agora, nós temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, né? Então o que a gente vai ter que fazer aqui é o meu procedimento. Só que nós vamos trabalhar 4 vezes, determinante 4 vezes. Só vai ficar grandinha, né? Vamos ver. Eu tenho aqui, para calcular D, eu tenho essa coluna, 1, 3 e 1. Aqui eu tenho a coluna de x e a coluna de y. 2, menos 4 e 1. E a coluna de z, menos 1, 5 e 1. Está montado o determinante. Lembre que o determinante é tudo que fica antes da igualdade. Esse aqui não. Como tem 3 linhas, 3 colunas, regra de Sarri. Está lembrado, né? Então sobe o 1, desce o 1, aí vem para essa coluna. Sobe o 1, desce o menos 1. E aí vamos fazer os cálculos. Diagonal principal, multiplicando 1 vezes 2 vezes 5 dá 10. Multiplicando aqui, 1 vezes menos 4 menos 1 dá menos 4. E multiplicando aqui, 3 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 3. Agora a secundária, perceba, vamos? Olha, subindo. Aqui vai dar 5, então aqui muda para menos 5. Aqui vai dar menos com menos mais. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 1, 4. Então vem para aqui, menos 4. E aqui dá 6. Vem para aqui, menos 6. Então toda vez que for para a secundária, tanto aqui como aqui, ele muda de sinal. Vamos resolver. 10 menos 4 é 6. 6 menos 3 é 3. 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 menos 4 é menos 6. Menos 6 dá menos 12. Vamos agora calcular dx. Meu procedimento. Se eu estou calculando dx, a coluna que tem x é trocada por esta. Então vai ficar 0, 10 e 1. Então você não trabalha a coluna x, coloca que está depois da igualdade. E continua normal. A coluna de y permanece, só mexe na de x. Vai de 1 a de z também. Menos 1, 5 e 1. Meu procedimento. Sobe o 1, desce o 0. Sobe o 1, desce o menos 1. Aplicando Sarri. Multiplicando aqui vai dar 10. Aqui é 0, não coloca. Aqui é menos 10. Então, a multiplicação vocês sabem. Na secundária, 0 não coloca. Aqui tem jogo de sinais, menos com menos mais. Se multiplicar é 4, fica menos 4. E aqui, 2 vezes 2, 10 vezes 2 vezes 1, 20. Vai ficar menos 20. Então dá mais 20, coloca menos 20. Resolvendo, ó, 10 menos 10, 0. Menos 4 menos 20 dá menos 24. Isso é dx. Vamos calcular agora dy. A coluna de x continua agora. 1, 3 e 1. A coluna que tem y não é trabalhada, né? É dy, ela sai, entra essa no lugar. 0, 10 e 1. E a coluna z continua. Menos 1, 5 e 1. Sobe o 1, desce o 1. Sobe o 1,
desce o menos 1. Diagonal principal, que vai dar 0. Multiplicando aqui, ó, dá 10. Multiplicando aqui, menos 3. Na secundária, subindo, vai dar 5, fica menos 5. Subindo, dá menos 10, fica mais 10. E aqui é 0. É só a retinha que pegar e sair multiplicando. Então aqui eu tenho 10 menos 3 dá 7. 7 menos 5, 2. 2 mais 10 dá 12. Vou apagar aqui para a gente continuar, não? Falta calcular DZ. Então, DZ. A coluna de X continua. 1, 3 e 1. A coluna de Y continua. 2, menos 4 e 1. Agora, quando eu chego na coluna Z, ela sai. Entra esta no lugar. 0, 10 e 1. Então, DX tira a coluna X. DY tira a coluna Y. DZ tira a coluna Z. Sobe o 1, desce o 1. Sobe o 1, desce o 0. Isso é a regra de sair. 1 vezes 2 vezes 10 dá 20. Na principal. 1 vezes menos 4 menos 1, menos 4. 3 vezes 0, 3 vezes 1 vezes 0 é 0. Olha a secundária. 1 vezes 1 vezes 10 dá 10. Então muda o sinal, fica menos 10. Aqui vai dar 0, não coloca. E aqui vai dar 6, fica menos 6. Igual. 20 menos 4, 16. 16 menos 10 dá 6. 6 menos 6, 0. É isso? Então, o que nós temos aqui é DZ igual a 0. Para calcular X, DX sobre D. Então, DX deu menos 24. D deu menos 12. Fazendo o jogo de sinais e dividindo, vai dar 2. Y, então fica DY sobre D. DY deu 12. E D é menos 12. Fazendo o jogo de sinais dá menos e dividindo dá 1. Z fica DZ sobre D. DZ deu 0. Dividido por D, que é menos 12. 0 dividido por menos 12 é 0. E a resposta fica solução. Lembre, primeiro é X, 2, vírgulazinha. Depois é Y, menos 1. E por último é Z, fechado. Está fechada a questão. Certo? Então, está aí uma demonstração de como se resolve, como se aplica a regra de Cramer. Veja que essa parte de determinante vocês já estudaram, vocês conhecem, então usa ela para aplicar a regra de Cramer. Esse é o exemplo que eu tenho para vocês hoje. Temos lista de exercícios para frente, tá bom? Um abraço.